Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 1 a 3. Diz assim, queridos: não se turbe ou não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém. Glória a Deus. Podem sentar-se. Só não pode dormir. Amados, nesse texto aqui, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Cronologicamente, essa despedida se deu na quinta-feira que antecedeu a sexta-feira da paixão. Essa foi a quinta-feira da traição de Judas. Foi a quinta-feira da negação do apóstolo Pedro. Essa foi a quinta-feira que Jesus suou grandes gotas de sangue. Não sei se vocês já passaram por essa passagem. Foi a quinta-feira da prisão, a quinta-feira do escárnio, a quinta-feira da humilhação. Interessante é que da quinta para a sexta, Jesus não dormiu, mas sofreu, agonizou, Ele não descansou. Ele ficou ali sendo julgado por um sinédrio corrupto, de maneira injusta. E Jesus já havia predito tudo isso. E diante dessas adversidades, os discípulos estavam tristes, estavam turbados, estavam abalados. Por isso Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Amados, coração turbado, angustiado, é a coisa mais comum do mundo. Mais comum. Esse problema atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todos os credos religiosos e de todas as faixas etárias. Até as crianças ficam angustiadas muitas vezes. Um coração pode ficar turbado pelas pressões que vêm de fora e muitas vezes também pelos temores que vêm de dentro de nós. Até mesmo os cristãos mais consagrados da história passaram também por momentos de angústias, depressão, frustração e desânimo. E são tantas as tribulações que nos angustiam que é até impossível enumerá-las uma a uma. É o dinheiro que muitas vezes falta, ainda mais na época que estamos vivendo, que a carne está mais de 50, café foi para 32 e vai por aí. E dizem que não tem inflação, está tudo muito bom, está tudo tranquilo, o emprego está bombando. São filhos rebeldes, nos angustiam, e muitas vezes desobedientes, profanos. É o trabalho secular, que muitas vezes é estressante, cheio de cobranças. Na escola, as crianças também enfrentam desafios, os maiores, sem contas. É a saúde que muitas vezes não vai bem, e muitas vezes nos deixa preocupados. Começa uma dor aqui, uma dor ali, e vem uma porção de coisa na cabeça. Domingo passado à noite eu entrei na igreja mancando, dando fisgada no peito do pé, e era o mesmo sintoma de um problema que eu tive no calcanhar há anos atrás, Eu rompi o tendão de Aquiles, e veio aquilo na mente, parecia igual. E na verdade, domingo passado as coisas estavam estranhas aqui à noite, queridos. Olha, era luz faltante, computador piscando, olha, misericórdia. E a luz ainda está ruim ali, Olha lá. Tudo isso nos deixa angustiados. Se deixa você, imagine quem está aqui pregando, lidando com tudo isso. Então, são problemas familiares os mais diversos. Problema com o marido, problema com a esposa, com filhos. Não, tudo isso nos angustia. Tudo isso vem para nos tirar a paz, para nos deixar para baixo. E se não bastasse somente essas circunstâncias externas, também temos um coração inclinado para o mal, para a frieza,
para a apatia. Um coração que segue literalmente a lei da gravidade, que nos joga para baixo. E mais, temos responsabilidades para com Deus que muitas vezes não cumprimos. E eu estou falando tudo no plural, não estou falando aí. Não cumprimos, no geral. Por exemplo, sabemos que a oração é a chave do avivamento. Para manter um coração aquecido na presença de Deus. Mas não oramos como deveríamos. Sabemos que a Bíblia é a eterna palavra de Deus. É alimento para a nossa alma. Mas muitas vezes negligenciamos a sua leitura. Sabemos da importância de congregar, de estar junto com os irmãos, mas muitas vezes o nosso corpo nos vence, o desânimo nos abate e ficamos em casa. Acontece com qualquer um. Às vezes eu confesso, dá vontade de ficar em casa, mas como sou pastor, aí eu tenho que vencer o desânimo. Confissões de um pastor. Muitas vezes trocamos o culto a Deus e cultuamos o entretenimento. Essa é a grande verdade. Sabemos que o jejum é uma prática bíblica e que nos fortalece espiritualmente, mas nosso estômago constantemente nos vence e não conseguimos jejuar. Ele grita, ele berra. Tudo isso deixa o nosso coração angustiado, nos deixam tristes, impotentes, frustrados e muitas vezes desanimados. Amados, não somos diferentes dos discípulos que estavam também tristes. Nesse contexto aqui, eles estavam envergonhados, estavam perplexos, estavam aflitos, estavam angustiados e até vacilantes na fé. Estavam pensando em olhar para trás. Estavam tristes, pois Jesus tinha dito que ia partir, ia morrer. Caramba, nosso mestre vai morrer? Estavam envergonhados, pois momentos antes queriam saber quem era o maior entre eles. E Jesus deu uma lição, lavando os pés de um por um, enxugando ainda. Eles estavam também angustiados diante das perseguições, aflições, açoites, prisões e até a morte, que cada um deles iria enfrentar. Porque Jesus falou a verdade. Foi o que eu preguei lá em Laranjal semana agora. Jesus nunca enganou ninguém. Botou tintim por tintim, né? O custo do discipulado. Em Mateus 24:9, o Senhor tinha dito para os apóstolos: então vocês serão atribulados, vos matarão, vocês serão mortos. Imagina, querido, você saber que ia ser morto, não assim, por doença, por um acidente, mas ser morto por seguir a Jesus. E disse mais: vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso também angustiou o coração deles. E literalmente isso se cumpriu, pois todos, menos o apóstolo João, todos foram martirizados, morreram de maneira brutal, violenta. Uns foram cravados com lanças, outros foram crucificados, outros foram mortos apedrejados, como Estevão. Outros perderam a cabeça, foram degolados, como Tiago, lá em Atos 12. E o mesmo acontece conosco muitas e muitas vezes. Nossa caminhada aqui na terra é muitas vezes de turbulência, de dor, de sofrimento, de cruz. Isso é realidade, nua e crua. Não tem como inventar roda e pregar outra coisa. Essa é a verdade dos fatos e cada um de nós sabemos muito bem disso. Porém, Paulo disse lá em 2 Coríntios 4,17 que a nossa leve e momentânea tribulação, ele bota para ele também, nossa leve e momentânea. Se você ver a lista das tribulações de Paulo, ele diz o que produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Sendo assim, quando estivermos passando por provas, e eu creio que muitos aqui estejam, eu estou passando por tribulações e sofrimentos, precisamos levantar a cabeça, olhar para a recompensa final e não para as circunstâncias atuais. Erguer os olhos, olhar para o céu, porque é do alto que vem o nosso socorro. Precisamos também nos lembrar da promessa que o Senhor fez para cada um de nós, aí no verso 2 e 3 de nosso texto inicial.
Na casa de meu pai, disse Jesus, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, o céu existe. O céu é real. O céu não é uma utopia. Não. Essa verdade, queridos, é um bálsamo para a alma, pois um dia tudo aqui vai passar. Daqui a 50 anos a maioria aqui já estará na eternidade. Não estou agorando ninguém, mas temos que viver aqui com os olhos na eternidade. Aqueles dois que morreram no acidente de São Paulo, no último acidente agora de avião, eles não imaginavam. Acordaram normal naquele dia, o avião tinha sido inspecionado um dia antes, tudo certinho. Acho que foi 1 minuto, né? Decolou e caiu. Morreram carbonizados. O homem advogado de sucesso, piloto novo. Tragédia, acontecem. Não temos garantia. Mas o céu é real. O céu não é uma ilusão religiosa. O céu não é fruto de uma mentalidade doentia e fantasiosa. O céu é um lugar onde Deus habita e onde Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Amados, o céu não foi inventado pelos pastores para iludir os crentes, mas foi descrito aqui por Jesus para consolar os santos. O forte argumento aqui em favor da afirmação de que o céu é um lugar é centralizado e agrupado na pessoa de Jesus, naquilo que Jesus disse sobre esse lugar. Jesus não tratou o céu aqui como algo metafórico, ilustrativo, mas um lugar real. E a Bíblia trata também o céu de um lugar real. Por exemplo, Apocalipse 22, versículo 3 a 5, diz que no céu nunca mais haverá qualquer maldição. Nele estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amados, Jesus está no céu e prometeu que nos levaria também para lá. Promessa, promessa. Essas são figuras da exaltação e da localização de Cristo. Aonde Ele está? Está no céu. São figuras de um lugar real. Jesus quer que estejamos com Ele, para vermos e compartilharmos da sua glória. Mas só irá aquele que perseverar até o fim. Até o fim. O apóstolo Paulo diz a palavra, depois leia 2 Coríntios capítulo 12, já no versículo 1 em diante, já vai falar da experiência gloriosa que o apóstolo Paulo teve ao ter sido levado ao paraíso, ao terceiro céu. E ele diz que ouviu palavras inefáveis, palavras inexplicáveis, que ao homem não teria como serem ditas, mas ele teve nesse lugar. Experiência gloriosa. O apóstolo João também teve várias experiências arrebatadoras ao céu. O apóstolo Pedro viu o céu também como um lugar, uma herança a ser buscada e uma possessão que nos aguarda. Olha o que ele disse lá em 1 Pedro 1, versículo 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, está falando do céu, incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé,
para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, amados, o céu é o lugar onde a nossa sede por Deus um dia será satisfeita e a nossa visão dele será perfeita e será gloriosa. E mais, a Bíblia revela o céu como um lugar que é medido e que tem limites pré-estabelecidos. É um lugar que tem limites. A definição de céu, segundo a Bíblia, é de uma cidade murada. Imagina isso. Ou seja, o céu tem um lado de dentro e o céu tem um lado de fora. O céu fica dentro da cidade. O inferno fica fora da cidade. Veja a descrição que Apocalipse 22:15 faz. Ficarão de fora. Fora de onde? Do céu. Se vai ficar de fora do céu é porque vai para o inferno. Ficarão de fora os cães, não animais de estimação. Cães aqui são falsos mestres, falsos ensinadores, aqueles que levam as pessoas ao engano, que não ensinam a Bíblia. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros ficarão de fora, os impuros, aqui são sexualmente depravados em todos os sentidos, os assassinos, os idólatras que adoram ídolos, imagens de escultura, e todo aquele que ama e pratica a mentira. E a lista, essa aqui é bem curta, tem listas bem abrangentes em todo o Novo Testamento. Repito, Apocalipse 22:15, guarde na tua agenda, anote, decore. Ou seja, existe o lado de dentro, onde muitas pessoas ficarão, e existe o lado de fora, onde uma grande maioria também ficará. Uma vez um pastor falou, não, vai ter mais gente no céu do que no inferno. Tipo assim, Deus não vai perder para o diabo. Olha o raciocínio. Mas Jesus disse que mais pessoas vão para o inferno do que para o céu. Isso não quer dizer que Deus perca, porque a salvação não é para todos, é para aquele que crê e perseverar até o fim, seguindo a Jesus, entrando pela porta estreita. Então, o lado de dentro é o céu, o lado de fora é o inferno. Enfim, o céu não é um estado impalpável, sem habitação, né? Ou meramente um nome, só um nome, céu, paraíso, somente uma figura. Não, o céu na Bíblia, ele é localizado, ele é nomeado e definidamente descrito. João faz uma descrição aqui, queridos, interessante do céu. Essa descrição tem como objetivo nos encantar, nos confortar e nos fortalecer no momento da angústia, no momento da tribulação. Apocalipse 7, versículo 9 a 17, é um texto longo, mas interessante e precisa ser lido. Diz assim: depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. E João está aqui no céu, tá? Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, morreram, foram martirizados, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome,
nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Essa é a descrição do céu e a recompensa dos santos. E essa afirmação aqui, que não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, não terão mais sede, mais fome, nem fome, é porque esses aqui que vieram da grande tribulação e estão hoje, pastor, vai vir no futuro? Não, tem irmãos passando por grandes tribulações, passando fome e sede, estando expostos a temperaturas de 50 a 60 graus, sendo queimados vivos na Coreia do Norte e em tantos países que é proibido a pregação do Evangelho. Isso tem acontecido literalmente. Jesus também disse que o céu é a casa do Pai. Aí no verso 2, na Bíblia, o céu, ele é contrastado com a terra. Isso é interessante. Assim como Jesus tinha uma casa aqui na terra, ele também se referiu a uma casa nos céus. Hebreus 13, versículo 14, diz assim: não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então não temos aqui uma cidade permanente, somos passageiros, peregrinos, mas buscamos a que há de vir. Há uma morada celeste. Ou seja, existe uma cidade aqui na terra, assim como esperamos e aguardamos também uma cidade lá nos céus. A terra, por exemplo, é um lugar aqui instável, inseguro, passageiro, porém o céu, ele é estável, seguro e eterno. Segundo a Bíblia, queridos, a terra é apenas um estado de peregrinação, a jornada de um peregrino, a tenda de um viajante. Porém, o céu é uma cidade permanente, planejada por Deus, edificada por Deus. Seus fundamentos são tão estáveis quanto o trono de Deus. Filipenses 3,20 diz que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E mais, o céu é onde todos os filhos são tratados, ou serão tratados, sem preconceitos, sem acepção, diferente daqui da terra, onde existe tanto preconceito e acepção, por conta da cor, por conta da cultura, por conta do que se tem no bolso. No céu não haverá essa distinção. O céu será a nossa pátria. Aqui na terra somos o quê? Peregrinos, somos forasteiros. Porém, lá no céu estaremos eternamente em casa. É no céu que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima e entoaremos um novo cântico pelos séculos dos séculos para a glória de Deus. Detalhe ainda, queridos, no céu se encontra o trono de Deus. No céu se encontra as hostes de anjos e a incontável assembleia dos santos glorificados. Pessoas que morreram em Cristo estão agora no céu. Minha sogra, creio eu, está no céu. Minha sobrinha Tamires, que morreu nova com 24 anos, com um infarto fulminante, está no céu. Meu cunhado Tião, que congregou até ano passado aqui, eu creio, está com Cristo. Então, é no céu que se encontra nosso verdadeiro tesouro, nossa verdadeira recompensa e nossa verdadeira herança eterna. Nada levaremos, viemos nus, voltaremos nus. E Jesus disse também que o céu é um lugar de moradas eternas e permanentes. Disse ele: na casa de meu pai há muitas moradas. Muitas, não poucas. Não serão somente 144 mil que habitarão no céu, como ensinam aceita testemunhas de Jeová. Haverá espaço para todos os tipos de pessoas, sejam os fracos e fortes, sejam os nobres, sejam os insignificantes, seja pobre, seja rico,
sejam os doutos e os analfabetos. Todo aquele que crê em Cristo, se arrepende de seus pecados e os abandona, tem entrada no céu, tem o passaporte do céu. Aqui na terra, os homens são discriminados por sua cor, cultura, religião, por seu intelecto, mas lá na glória estaremos todos juntos com o Pai e para sempre. O futuro do santo não será impalpável, não será transitório, mas definido, limitado, real, assim como a alma e o corpo são reais. Teu corpo é real, não é? O céu será real. E mais, amados, Jesus disse que o céu é um lugar preparado para o seu povo. Não são todos que vão para o céu. Isso é uma heresia. Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Tipo assim, eu vou preparar lugar para vocês que creem em mim. Jesus usa aqui o termo preparar lugar. Esse termo significa fazer a preparação necessária, deixar tudo pronto, ir na frente. Essa é uma figura extraída do costume oriental de enviar pessoas antes dos reis para preparar os caminhos e torná-los utilizáveis. É tipo assim, o rei ia ter que passar por determinado lugar, vamos passar ali um trator, arrancar tudo, entulho, mato, árvore, para preparar o caminho. E Jesus foi na frente. É o mesmo sentido do que fez João Batista em relação ao Senhor. Diz a Bíblia que ele preparou o caminho do Senhor. Ele foi na frente. Amados, Jesus é o nosso pioneiro. Ele foi preparar lugar para nós. Aliás, o lugar já está preparado para receber a sua igreja. E um símbolo dessa realidade foi a terra de Canaã. Um lugar preparado por Deus para o povo de Israel. Isso porque Israel não teve que construir cidades e casas quando entrou na terra de Canaã. Você sabia disso? Já reparou isso? Não teve que construir. Quando eles entraram em Canaã, as cidades e as casas já estavam prontas e preparadas para eles. Eles não tiveram que fazer nada, exceto entrar, possuir e desfrutar. Assim como Canaã era apenas um tipo ou símbolo bem frágil do céu, assim também sua preparação foi apenas uma leve sombra da preparação que foi feita para nós no céu. Uma cidade edificada por Deus, casas feitas não por mãos humanas, eternas no céu. Vou repetir mais uma vez o que Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Você crê que Jesus falou a verdade? Amém. Ele foi preparar lugar. Vou preparar-vos lugar. Ele disse isso a seus discípulos, aqueles que confiavam nele. Esse lugar foi preparado para eles como um presente, uma dádiva, um dom gratuito. Não era por obras, não foi por merecimento, mas sim pela graça, mediante a fé. Porque Efésios 2,8 diz que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. João descreve esse lugar já preparado de forma belíssima, lá em Apocalipse 21, versículo 1 a 5, dizendo: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amados, foi Jesus quem preparou esse lugar para nós. Esse preparo custou seu sangue derramado na cruz. Ou seja,
Jesus nos abriu um novo caminho para Deus, para o céu, para a vida eterna. Foi Ele que nos reconciliou com o Pai, por meio da sua morte na cruz. Paulo diz em 2 Coríntios 5,19 que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Depois, Paulo fez um apelo aos coríntios, dizendo: rogamos da parte de Deus que vos reconcilieis com Deus. E eu rogo também essa noite que você se reconcilie com Deus, que você se volte para o Senhor. Se você está desviado, volte para Cristo com arrependimento, com fé, com o coração contrito, pois a grande verdade é que não são todos que vão para o céu. Não são todos que vão para o céu. Jesus falou certa feita de duas portas, 2 caminhos e 2 destinos. Mateus 7, 13 e 14, eu já preguei esse texto certa feita. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, ao inferno, e muitos são os que entram por ela. Entram pela porta, seguem por um caminho e caem na perdição. Mas ele completou dizendo: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Então, segundo Jesus, muitos vão para o inferno e poucos vão para o céu. Amados, guardem isso. Para ir para o inferno existem vários caminhos, mas para o céu só existe um. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Certa feita, um homem perguntou a Jesus o seguinte, lá em Lucas 13, versículo 23 e 24. Olha a pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Olha que pergunta, ele queria saber qual era a balança, para onde estava pesando. Senhor, são poucos os que se salvam? A resposta de Jesus foi: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Portanto, amados, o céu é real, mas o inferno também é real. E o mais triste é que a maioria vai para o inferno e não para o céu. O mais triste também é que milhares e milhares só crerão no inferno quando o experimentarem. Mas será tarde demais. Até porque no inferno não há ateu. O ateu diz que não existe céu, não existe inferno, não existe salvação, e não existe anjo, tudo é matéria. Mas lá eles vão descobrir que o inferno é real, que o espiritual é mais do que algo assim, um fluido. Não, é real, mas será tarde demais. Outro detalhe interessante: Jesus disse que o céu será um lugar em que Ele mesmo estará presente. Parar de falar de inferno, falar de céu. Jesus estará presente no céu. Não queira o inferno, queira o céu. Siga Jesus, assim com Ele. E Jesus disse: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, ou vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele disse que nos levaria para Ele mesmo. Nosso Redentor, nosso irmão mais velho, nosso Salvador, que nos amou e assim mesmo se entregou por nós, estará conosco para sempre. O céu só é céu porque Jesus estará lá. Amém? Não teria sentido desejarmos ir para o céu para ver Abraão, Isaac, Jacó, José, Pedro, Tiago, João, se Jesus não estivesse lá. A razão do céu existir é a pessoa bendita do nosso Redentor, do nosso Salvador, aquele que morreu a nossa morte, para que vivamos a sua vida. Queridos, não sabemos os detalhes, tintim por tintim, de como será o céu, nem o que veremos lá, mas uma coisa é certa: nós veremos Jesus como Ele é.
Não vai ser mais embaçado como um espelho ali, né? Embaçado não. Veremos como ele é. Ter Jesus conosco será o ápice e a essência de toda a felicidade, de toda a perfeição e de todo o bem. Que beleza será poder contemplar sua face. Que riqueza indescritível vai ser estar com ele por toda a eternidade. Então vale a pena rejeitar o pecado. Vale a pena lutar ou nadar contra a maré desse mundo. Vale a pena se esforçar para estar junto com os irmãos, congregando. Vale a pena participar das reuniões de oração. Vale a pena, queridos. É muita coisa que está em jogo. É a eternidade. É a eternidade. Então, essas verdades confortam o nosso coração na hora da crise. Portanto, quando você estiver passando por momentos difíceis, atribulados, angustiantes, lembrem-se que Jesus está à direita de Deus intercedendo por você e por mim. Lembre-se também que Ele foi preparar um lugar onde não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais choro, decepção, frustração, sogra mala, cunhado mala, solidão, não haverá mais traição, não haverá mais morte. E para concluir, Jesus disse que iria preparar um lugar especial, mas Ele foi preparar e disse que voltaria para nos levar com Ele. Veja comigo aí a parte final do versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Jesus disse que voltaria. Essa vinda será pessoal, visível, inesperada. Dia e hora ninguém sabe. E aqueles que tentaram marcar quebraram a cara. Quando a voz do arcanjo soar e a trombeta de Deus tocar, diz a Bíblia que Jesus aparecerá nas nuvens como um relâmpago com poder e grande glória. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e os mortos ressuscitarão para o encontro do Senhor nos ares. Receberemos então, queridos, um novo corpo e subiremos com Ele. Essas verdades têm o poder de confortar um coração turbado, amedrontado pelas circunstâncias adversas da vida. Essas verdades podem confortar um coração turbado por tantas notícias ruins, como pestes, guerras, corrupções, injustiças. E temos visto isso no nosso dia a dia. Querido, é bom saber que o melhor de Deus não é agora, está por vir. Não estamos caminhando para a morte, mas aquele que está com Cristo está caminhando para a vida. Cada dia que vivemos na presença de Deus nos aproxima um pouquinho mais daquele grande dia. Alguns chegarão ao céu, passando pelos vales da sombra da morte, mas aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, jamais verão a morte. Porque, diz Romanos 8,18, o apóstolo Paulo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém, amém e amém.